Olá, meus amiguinhos! Vocês gostariam de aprender a cozinhar? Então vem comigo neste canal que se chama 34 Comida no Prato, que eu gravei alguns vídeos onde eu terei o maior prazer de ensinar-lhes sobre culinária. E tenho certeza que em 3 ou 4 tempos vocês estarão preparando almoços, jantares e petiscos para toda a família. Vamos cozinhar? Eu sou Miriam, autora do livro de culinária infanto-juvenil 34 Comida no Prato, e hoje nós teremos a nossa segunda aula de culinária. Vocês estão lembrados que na nossa primeira aula nós fizemos uma receitinha de arroz e hoje nós vamos fazer uma segunda receitinha de arroz de forno. Daí vocês poderão me perguntar, mas por que 2 de arroz, Miriam? Porque nós vamos hoje aprender uma terceira regrinha importante de culinária, que é a economia. Por exemplo, sobrou o arroz de ontem. Eu jogo fora? Não, eu vou utilizá-lo numa segunda receita, que poderá ser ou um bolinho de arroz, ou um arroz de forno. Então hoje eu escolhi ensinar vocês a fazerem um arroz de forno com aquele arroz que sobrou de ontem, tá? E para isso, esta parte da economia é fundamental. Vocês lembram da aula passada, quando eu mandei vocês, quando eu pedi para vocês guardarem aquele restinho de cebola? Da mesma maneira, quando sobrou o arroz de ontem, nós vamos utilizá-lo. Se sobrasse feijão, faríamos uma sopa de feijão ou faríamos um virado. Então, o que nós temos que aprender na culinária é sabermos utilizar as sobras para que não tenhamos desperdício. Então, na aula de hoje, como nós vamos fazer uma receitinha de arroz de forno, nós vamos aqui ocupar o arroz que fizemos ontem e vamos incrementá-lo. E para incrementá-lo, eu vou ensinar vocês a fazerem um molho para montarmos este arroz. Para este molho, nós vamos precisar de mais ou menos uns 5 tomates. Amanhã eu deixo a receitinha, na próxima aula eu deixo a receitinha escrita para vocês. Nós vamos precisar de mais ou menos 5 tomates, meia cebola, um pouquinho de ervilha, umas fatias de presunto, umas fatias de mussarela e queijo ralado. E para enfeitar, ovos cozidos, que depois eu vou falar mais uma regrinha sobre os ovos. Agora vamos aprender como eu tiro a semente do tomate. Olha, corto o tomate em 4. Corto o tomate em 4, depois que eu já lavei o tomate. Este aqui já estava lavado. Tiro a sementinha aqui, tiro a pontinha de cima. Pronto, olha, tirei a sementinha. Venho aqui, tiro a sementinha de cima e já tirei. Cortando o tomate em 4, tiro a sementinha. A sementinha é a única coisa que eu irei jogar fora, tá? E aí eu picarei o tomate, sempre bem pequenininho, bem picadinho.
Então, olhem que fácil que é picar o tomate. Então, vocês farão esta receitinha de molho que hoje eu já deixei pronto para facilitar a receitinha. Vocês picarão 5 tomates. 5 tomates. A próxima regrinha nossa será com respeito aos ovos. Os ovos merecem uma palavra especial. Por quê? Porque nunca, nunca e nunca vocês poderão quebrar os ovos direto na receita que vocês estão fazendo. Porque nunca vocês sabem se eles estão estragados ou se eles estão bons. Então, o que eu devo fazer para saber se eles estão bons ou não? Primeira coisa, quebrá-los num outro lugar, num outro recipiente, quebrá-los num outro recipiente e depois jogá-los na receita. Hoje nós vamos ocupar o ovo cozido. Como é que eu faço para cozinhar um ovo? Pego os ovos que eu vou precisar, ponho numa panelinha, sempre com água fria, e deixo 15 minutos fervendo para que ele fique cozido. Esses dois aqui estão cozidos. E vou ensinar a vocês como descascá-los. Primeira coisa, vou amassá-los bem e depois tirando a casquinha facilmente. Olha aqui, ó, tirando a casquinha facilmente, ó, porque ela vai se quebrar e vai, ó, apertando. Tirando a casquinha facilmente. Pronto, aqui eu tenho 2 ovos cozidos que eu vou utilizar apenas como enfeite do nosso prato hoje. É apenas enfeite. E para falar para vocês do molho, eu tenho um aqui pronto que eu já deixei. O molho é este, feito com 5 tomates, a meia cebola e as ervilhas. Se não gostarem de ervilha, pode colocar milho. Se não quiserem nada, não coloca nada, certo? Então, como que eu devo fazer este arroz de forno? Vamos tirar essas coisinhas daqui. E vamos montar o nosso arroz de forno. Pega uma vasilha refratária. O que quer dizer refratária? É aquela tigela ou pirex que vai ao forno. Então, eu pego esta daqui, coloco uma camada de arroz, coloco uma primeira camadinha daquele arroz que sobrou de ontem, daquela receita da primeira aula, já aromatizado com a folhinha de louro, uma camadinha de arroz, uma camadinha de molho. Longe, longe, eu coloco assim esse molho muito gostosinho para dar mais sabor para o arroz. Coloco o molho em toda a extensão. Depois eu venho com o queijo ralado por cima. Aí, e depois eu coloco uma fatia
uma fatia de presunto, uma não, né? Uma fatia de presunto ao lado da outra para dar toda a extensão da travessa que eu estou usando. Então, aqui vão ser 4 camadinhas. 4 não, 3, ó. 3 camadinhas. Aí, mais uma camadinha de arroz. Vai ficar muito boa a nossa receitinha de hoje, hein? Depois de colocada no forno, hoje eu farei apenas 2 camadas, mas vocês poderão fazer quantas camadas vocês quiserem, tá? Mais uma camadinha de molho. Mais uma camadinha de molho. Mais um pouquinho de queijo. Um pouquinho de queijo. E mussarela. Camadinhas de mussarela, ó. Acredito que vão umas 4 camadinhas, porque são menores. Isso, olha ali. 4 camadinhas de mussarela, o restinho todo do molho, do molhinho por cima, isso. Se quiserem, podem pôr umas pequenas colherinhas de manteiga em cima, mas não é necessário, não é preciso. E finalizam com um pouquinho de queijo. O nosso arroz de forno está prontinho. Olha que fácil! Não é fácil? Aí eu levo o forno e o forno faz o resto. Quando eu tirar do forno, eu vou fatiar este ovo, ou na longitudinal, assim, ou em rodelinhas, vocês é que sabem. E só vou colocar os ovos depois, quando sair do forno. Por quê, Miriam? Para não ressecar os ovos, certo? Para eles ficarem apenas como um enfeite bem bonito depois que sair do forno este arroz. E as regrinhas de hoje, que foram essas duas, da economia e o que fazer com os ovos que merecem uma palavrinha especial, neste livro tem também um item como sugestões de combinações. Por quê? Quando o jovem aprendiz entra para fazer um almoço completo para a sua família, ele não vai apenas fazer o arroz de forno, ele vai fazer algo mais. Então, estas sugestões de combinações, eu sugiro algumas coisas que poderão combinar bem com o prato ensinado. Nesta receita específica, eu coloco ou uma salada de folhas ou uma salada de legumes cozidos. Então, ou uma de hortaliça ou de legumes cozidos, que será uma boa combinação, mas isso fica a critério de qualquer um. Agora, para finalizar a nossa aula de hoje, a nossa segunda aula, eu vou dar a resposta do joguinho de adivinhação da aula passada, que era assim: o que sou
Quanto mais lavo, mais suja vou. A resposta, se vocês ainda não descobriram, é a água, certo? E o desafio de hoje é diferente. O que é? O que é? Quanto mais cozinha, mais duro fica. A resposta darei na terceira aula. Então, eu me despeço aqui, desejando a vocês uma feliz cozinha e experimentem essas receitinhas que já aprenderam comigo. Até mais, queridos!